Olá, boa tarde, terceiro ano. Nós vamos hoje aprender um pouquinho sobre o sistema de numeração decimal, certo? Nós vamos aprender sobre a centena, a dezena e a unidade. Então, como vocês já podem perceber aqui, um quadrinho, né? Um bloquinho representa uma unidade. 10 quadradinhos agrupados vai formar uma barra, que vai representar uma dezena. E 100 unidades ou 10 barrinhas agrupadas vai formar uma centena. Então, 100 unidades é igual a uma centena. Então, lê-se 100, certo? Agora, vamos escrever as quantidades. Então, olha só. Eu tenho aqui uma plaquinha que tem 100, tem duas barrinhas com 10 e tenho 3 cubinhos. Que número eu formei aqui? Então, a gente vai fazer esse exemplo e vocês vão fazer os demais. Então, aqui eu tenho quantas unidades? 3 unidades, não é isso? Quantas barrinhas eu tenho de 10? Quantas barrinhas de 10 eu tenho? Tenho duas, não é? Então, eu vou colocar o número 2, certo? Por que eu coloco 2 e não 20? Porque aqui está pedindo a dezena. Quantas dezenas eu tenho? Então, eu tenho duas dezenas. Uma dezena, duas dezenas. Vou botar o número 2 aqui. Quantas centenas eu tenho aqui? Quantas plaquinhas de 100 eu tenho aqui? Só uma, né? Então, aqui eu formei que número? Eu formei o número 123. Aqui, na letra B, quantas barrinhas eu tenho? Eu tenho 4 barrinhas de 10, certo? Se eu tenho 4 barrinhas de 10, eu vou colocar o que aqui? Eu vou colocar 0 unidades, porque eu não tenho nenhum cubinho, ó. Não tenho nenhum cubinho, então, eu vou colocar 0 unidades. Quantas dezenas eu vou colocar? Quantas barrinhas de 10 eu tenho aqui? Tenho 4, né? Então, vou colocar a quantidade de barrinhas que eu tenho aqui. Quantas plaquinhas de 100 eu tenho? Uma plaquinha. Então, vou colocar o número aqui e vou formar esse número. Do mesmo jeito, vocês vão fazer nos demais casos, na letra C e na letra D. Unidade, dezena e centena formam a classe das unidades simples. Então, veja só. Represente no quadro o valor de lugar os números. Observe o exemplo. Aqui eu tenho quem? Tenho o número 100, né? Então, eu tenho na primeira ordem, eu tenho as unidades. Na segunda ordem, eu tenho as dezenas. E na terceira ordem, eu tenho as centenas. Formei o número 100. Então, agora, eu vou colocar, como no exemplo, 170, eu vou colocar aqui. Continuando. Então, eu vou pegar este número e vou colocar aqui dentro do quadro valor de lugar. Lembrando que eu sempre começo pelas unidades. Coloco 3 aqui, coloco 9 aqui, coloco 1 aqui. Então, eu vou colocando os números no seu devido lugar, certo? Então, 170 foi colocado, 193. Vou colocar o 3 nas unidades. O 9 está na casa das dezenas, vou botar aqui. E 1 eu vou botar aqui. Então, resolvi. Então, vocês vão fazer dessa maneira. Agora, decomponham os números conforme o exemplo. Veja bem, aqui eu tenho o número 123. De que sistema de numeração decimal é composto o número 123? Então, é composto de quê? Uma centena, duas dezenas e 3 unidades, né? Olha, 3 unidades, 2 dezenas, uma centena. Então, do mesmo jeito que está nesse exemplo, você vai fazer aqui. Aqui nós vamos resolver mais umas adições, certo? Porque estou colocando novamente a adição e no quadrinho o valor de lugar. Porque eu percebi que nas nossas avaliações, vocês erraram muito. Como armar a continha, como somar a continha. Então, nós vamos reforçar esse conteúdo de adição. Então, com o quadrinho valor de lugar, para cada número ficar no seu devido lugar.
Então, olha só, eu tenho aqui o número 167 para ser somado com 69. Então, vamos primeiramente colocar cada qual no seu lugar. Então, vou começar colocando no lugar o número maior, 167. 167 é composto por 7 unidades, 6 dezenas e 1 centena. Então, eu vou colocar 7 aqui, 6 aqui e 1 aqui. E o que é que eu vou fazer? Vou colocar o 9 aqui e o 6 aqui. E aqui, nesse, onde sobrou, eu boto o sinalzinho de mais. Não posso pegar o 69 e começar a colocar daqui. Por quê? Porque 9 é unidade e 6 é dezena. Então, eu tenho que colocar cada um no seu devido lugar. E agora, eu vou somar. 7 mais 9. 7 mais 9 vai dar 16. Então, dê um número que ultrapassa uma dezena. Então, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que reagrupar esse número para a dezena. Então, se deu o número 16, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar o 6 aqui e uma dezena vai subir para cá, certo? Ó, uma dezena subiu para cá. Então, 6 mais 6 vai dar 12. Com a dezenazinha que subiu, vai dar 13. Já formei outra dezena que também não vai poder ficar aqui. Então, aqui vai ficar o número 3 e vai subir um umzinho para a centena. Então, 1 mais 1, 2. Então, está aqui a minha continha. Do mesmo jeito, vamos fazer na próxima. Então, onde é que eu vou colocar? Quem eu vou colocar primeiro? Um número maior, 160. Então, eu vou colocar o 0, o 6 e o 1. Aqui eu vou colocar o 9, porque é unidade. O 9. E aqui eu vou colocar o 6 e o sinalzinho de mais e vou somar. Então, 0 mais 9, todo número somado com 9, todo número somado com 0 é o mesmo número, é 9. Então, 9 mais 0 é a mesma coisa de dizer 9 mais nada, 9, não é verdade? Então, boto 9 aqui. 6 mais 6 dá 12, então, passou de uma dezena. Então, eu vou colocar o 2 aqui e vai subir o 1 para cá. 1 mais 1 deu 2, então, coloquei o 2 aqui. Então, deu quanto? 229. Então, vocês, por esses dois que eu expliquei, vocês vão tentar fazer os outros, tá certo?